Boa noite a todos. Fê, eu quero primeiramente, gente, agradecer muito essa oportunidade, muito mesmo, porque é uma grande alegria que eu sinto todas as vezes que eu tenho a oportunidade de parar um pouco, de estudar um texto, principalmente um texto de Emmanuel, que faz a gente refletir profundamente. E eu acredito muito que tem uma coisa que sempre dizem, né, hoje, muito comum o pessoal falar assim, olha, quando você está lendo um texto, você retém 10, 20% desse texto. Quando você está lendo e escrevendo, você retém 50% desse texto. Mas quando você está lendo, escrevendo e pensando em como que você vai transmitir a mensagem desse texto, você retém até 90% dele. Então, a gente que vem aqui, que é convidado para estar assim, com um grupo de pessoas interessadas em escutar a doutrina espírita, para nós é uma grande alegria e oportunidade da gente reter um pouco mais de um texto que talvez, se a gente não tivesse aqui, eu não teria lido com tanta atenção, com tanto cuidado, né, com tanto carinho. Então, é uma grande oportunidade. E conhecer mais pessoas, né, a primeira vez que eu estou aqui, com as pessoas aqui da família Joana, e conhecer mais pessoas que gostam do conceito espírita, da doutrina espírita, que gostam dessa interpretação, dessa leitura da nossa vida, de quem somos, e isso também me deixa muito feliz por poder saber que o que eu gosto, o que funciona para mim, o que me faz bem, também é compartilhado entre outras pessoas. E conhecer essas pessoas é uma grande alegria mesmo. Que possamos, então, hoje estar juntos aqui, conectados com a lição, mentalmente ligados aos nossos mentores, os nossos protetores espirituais, para o melhor entendimento. Eu vou fazer algumas referências, acredito que até é legal a gente ler o texto, né, de forma pausada, para fazendo algumas interpretações, porque a partir do texto eu fiz, né, uma conexão, uma ligação com uma interpretação, uma das possíveis interpretações que a gente pode dar para um texto tão profundo quando são os textos como são os textos de Emmanuel. Então, vamos lá. Hoje a gente vai lidar esse capítulo 14 do livro Palavras de Vida Eterna, e se chama Aprimoremos, né, o título. E a mensagem que foi retirada, um trechinho pequeno lá de uma carta de Paulo aos Tessalonicenses, que se diz assim, que transcreve assim, não extingais o espírito, ou seja, não elimine o espírito, ou não deixe de considerar o espírito. Eu acredito que nessa passagem, o Paulo está querendo já, na hora que ele vai fazer a sua carta, dizer assim, olha, não desconsidere o espírito, não pense que você é só matéria, é só esse monte de emoções, de sensações, de, né, de sentimentos exaltados, como a gente tem, de desejos, de angústias, né? Não pense que você é só isso, não elimine da sua vida a possibilidade também de você começar a enxergar como espírito que você é, como alma, como algo que sobrevive a essa matéria e que tem domínio sobre essa matéria. E lá no primeiro parágrafo, no primeiro item, saibamos entender, agora vem Emmanuel, saibamos entender os valores do espírito. Observa a estrada nobre que te oferecem passagem com segurança e lembra-te de que ainda ontem era trato de terra inculta. Então, ainda logo no começo, quando a gente surge no planeta Terra e tudo, a gente não tinha grandes coisas. Há muito tempo atrás, a gente também, na nossa infância, não tinha conhecimento. Talvez a gente cresceu sem ter conhecimento das coisas. Talvez a gente tenha errado muito nas nossas atitudes. A gente estava num momento ainda de surgimento. Aí ele faz essa analogia com o começo do nosso planeta, né? Como eu estou entendendo aqui. Se vocês quiserem, eu tenho o link da página
da onde eu estou lendo, que é na internet também. Deixa eu ver se dá para passar aqui na mensagem. E aí, se vocês quiserem, podem acompanhar. Cadê aqui mensagem? Ué, não sei onde está. Não sei onde. Ah, tá aqui. Aqui. Pronto, passei. Então, aqui é o link, né? Onde tem essa página com essa, com essa instrução. Legal. Então, vamos lá. Continuando, a gente tem lá. Observa a estrada nobre que te oferece passagem com segurança e lembra-te de que ainda ontem era trato de terra inculta. Serpentes insidiosas aí acalentavam a peçonha que se lhes acumulava no seio, enquanto vermes famintos se amontoavam no mato agreste. Então, parece que ele está falando de uma terra ainda inexplorada, sem trabalho, sem cultivo, sem cultura, sem nada, né? Mas chegaram braços amigos e abnegados, atentos à disciplina. Maquinaria enorme trabalhou a cabeleira verde da gleba, harmonizando-lhe as linhas, picaretas extraíam-lhe os pedrouços semelhantes a flegmões cristalizados, o cimento pavimentou a trilha aberta e a organização lhe imprimiu determinada ordem aos movimentos. Parece que então chega alguém nessa terra inculta, nessa terra não cultivada, sem proveito, onde ali rastejavam animais apenas, não tinha nada, e começou a trabalhar nessa terra. Quando ele fala aqui, né, extraíram pedrouços semelhantes a flegmões, né, eu fui pesquisar essa palavra, porque eu também não conhecia, e Emmanuel é rico, né, sempre trazendo umas coisas que a gente não conhece, e flegmões seriam pedaços quando a gente tem alguma infecção no corpo, ele fica empedrado, né? Então, quando essas máquinas estariam extraindo essa terra, movimentando para poder fazer o asfalto, eles extraíram pedaços de terra, né, inteiros, para poder transformar, ou seja, começou um trabalho, né, imenso, com disciplina, com dedicação, para que pudesse transformar aquela terra que não tinha nada em algo que pudesse ser útil, pavimentando o nosso caminho. Quantos semblantes suarentos para que a obra surgisse, quantos dedos quebrados, quantos lidadores rendidos aos acidentes inevitáveis e quantas inquietações por eles vencidas, não podes realmente saber, mas podes reconhecer que foi o trabalho inteligente, luz divina do espírito humano, a força que te facultou a vitória sobre a distância, reconhecendo aqui o trabalho dessa inteligência que foi feita para poder produzir melhorias naquele terreno. Cada vez que a viagem te suprime ansiedades e poupas aflições, ainda mesmo que por agora, não saibas agradecer, a estrada te partilha a tranquilidade e o contentamento, envolvendo os operários anônimos que a construíram em sublime coro de bens. Ou seja, antes de nós vieram outros que trabalharam nessa terra, construindo e preparando esse terreno para que a gente hoje pudesse estar aqui cultivando essa terra, produzindo, tendo maior liberdade de atuação, e ele está fazendo uma referência àqueles que vieram antes de nós, preparando o caminho para que a gente pudesse ter o conhecimento que nós temos hoje. Lembrando que, até pouco tempo atrás, por exemplo, conhecimento sobre a alma humana, sobre a complexidade dos pensamentos, sobre a psicologia humana, era algo muito tratado assim de uma forma, ou você estava influenciado, possuído por um demônio, ou então você estaria relegado ao céu, e não havia o meio termo, não havia um estudo sério. Nós tínhamos pessoas, por exemplo, sofrendo muito com as questões mediúnicas, assédio espiritual, perturbações, e essas pessoas não tinham um lugar onde serem tratadas da forma adequada. Não tinham um centro espírita para que pudessem conversar sobre o que estavam ouvindo, o que os estava incitando, a mediunidade aflorada, as sensações do corpo,
e os médiuns não tinham onde conversar, porque senão eles seriam interpretados como loucos e muitos até internados. Quando vem o advento do Espiritismo explicando essas coisas que acontecem com a gente, a influência do mundo espiritual, por exemplo, né, é alguém que trilhou um caminho antes de nós para que a gente pudesse estar aqui recebendo esse conhecimento, né, e podendo tratar tudo isso que a gente sente como médios, as influenciações, aquelas coisas estranhas que a gente começa a sentir, percepções, premonições, hoje a gente consegue entender e ter mais responsabilidade sobre isso, né, o que é mais importante, que a gente não passou a usar agora como objeto de especulação, porque a gente sabe que tudo que a gente fizer também tem uma consequência. E se a gente utilizar essa capacidade mediúnica para algo que possa prejudicar alguém ou tirar algum benefício próprio com isso, as consequências nada mais são do que para nós mesmos, né? Uma consequência muito dura, porque a gente está tendo a oportunidade de saber de tudo, né, que acontece no mundo espiritual e usando isso de forma equivocada. Analisa semelhante lição em contradiça em cada canto de rua. Peraí que caiu meu fone. Analisa semelhante lição em contradiça em cada canto de rua, e não ouvides que a ignorância é também aflitiva selva no mundo. Abracemos o serviço da educação e da bondade, com alicerce na disciplina do Cristo, que é para nós outros o engenheiro celeste. Tracemos novos caminhos de evolução e de entendimento, em que as almas se aproximem na exaltação da alegria e na ascensão do progresso. Não importa sejamos hoje artífices sem nome, vale o serviço feito. Humilde réstia de luz que acendermos, envolver-nos-á em seu clarão, e a pequenina semente de fraternidade que venhamos a lançar no solo da vida, abençoar-nos-á com os seus frutos. Emmanuel. Ou seja, aqui ele está colocando agora em nossas mãos a responsabilidade para quem já recebeu um caminho preparado, qual vai ser a frutificação, qual vai ser o caminho que nós vamos dar, então, para esse processo, para essa continuidade da evolução, não só nossa, mas como da sociedade como um todo. Então, ele explica, primeiro, que a gente tinha uma terra lá totalmente despreparada, chegam inteligências, nós mesmos, aqueles que nos antecederam, na grande jornada do espírito, da inteligência, do nosso autoconhecimento, trabalham essa terra com muitas informações, com muito estudo, com muito trabalho, com muito empenho. Depois eles deixam essa terra, nós chegamos, pegamos uma terra pronta, um terreno plano, já tudo tratado, já tudo terraplanado, para que a gente possa produzir melhor, construir melhor. E o que nós vamos fazer a partir de agora? E nesse trecho, quando ele fala assim, abracemos o serviço da educação e da bondade com alicerces na disciplina do Cristo. Ele está dando a referência de que esse caminho que nós temos que traçar seja fundamentado e baseado nos alicerces do Cristo. Pois bem, essa reflexão que eu fiz do texto foi uma forma de fazer uma leitura com alguma interpretação, caminhando para uma analogia que eu acho importante a gente fazer quando a gente olha para dentro de nós mesmos, né? Qual é o nosso papel hoje? A gente começar a se olhar, até mesmo pelo conhecimento espírita que temos, que estamos adquirindo ao longo do tempo, como que a gente pega essas dicas de Emmanuel e como que a gente trabalha em nós isso? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que a gente tenha que se conscientizar da nossa imperfeição. Nós temos muitas imperfeições. E a questão de termos imperfeições não é que nós somos coitados, ignorantes, assim. Imperfeições porque nós estamos no processo de aperfeiçoamento. Então, nós estamos começando a enxergar em nós também uma terra que precisa ser trabalhada. Algumas coisas a gente já
recebeu dos nossos pais, fomos influenciados, algumas coisas positivas, outras nem tanto, mas algum terreno em nós já foi preparado. Depois nós temos na sociedade aquilo que a sociedade já preparou, já nos ensinou positivamente e negativamente. E agora, o que eu vou pegar com tudo isso, me centrar, assim, entender, hoje eu sou assim, eu estou nesse patamar, mas onde eu quero chegar no futuro, tá? Primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para nós é uma afirmação. Educação é repetição. Não existe um processo de educação que a gente vai conseguir educar alguém, ajudar alguém, ou a nós mesmos, da noite para o dia. Não adianta a gente querer que as pessoas, que alguém, nossos filhos, nossos pais, entendam certos valores da noite para o dia. Seria assim, a educação é um processo repetitivo. Quando a criança ela começa a engatinhar, ela vai tentando ficar pelo menos ali naquela posição, depois ela vai tentando engatinhar e cai, depois ela ensaia ficar de pé, aí ela vai de pé, cai, levanta, segue adiante. Quando a gente começa a entrar na escola também, os exercícios que a gente vai ter fixado na nossa mente são aqueles que a gente faz a repetição. Por isso, até que tem o propósito de eu ir para a escola, aí o professor dá aula, dá alguns exercícios, eu venho para casa, faço a lição de casa, ou seja, eu reforço esse conhecimento, no dia seguinte eu volto de novo, retomo o que foi visto na outra aula, faço mais lição de casa, volto de novo, estudo para a prova, ou seja, todo o processo para que eu seja educado em alguma coisa precisa necessariamente de repetição. E hoje, mais do que nunca, pela influência que nós sofremos ao longo do tempo, nós precisamos reformar, nós precisamos nos educar para modificar as nossas atitudes. E o que significa isso? Que dentro do nosso processo evolutivo, muitas vezes a gente sabe o que é certo. A gente sabe que não deveria reagir de certa maneira, né? Ou agressivamente, ou talvez ficando quieto quando eu deveria falar. A gente sabe de algumas coisas entre o certo e o errado pelo conhecimento que a gente tem, mas o nosso impulso, a nossa emoção, o nosso sentimento muito aflorado acaba atrapalhando com que eu tome certas atitudes. E veja, o nosso crescimento é sempre em sociedade. E a primeira sociedade que a gente conhece é a família. Então, primeiro, espelhar os nossos comportamentos, perceber as nossas atitudes dentro da família é o principal passo para eu tentar enxergar em que patamar eu estou. Ah, mas eu vou ao centro, eu faço muita caridade, né? Então eu estou me melhorando. Realmente, mas se essa ida ao centro, eu não consigo trazer o centro para dentro de casa, ou seja, eu me comportar como eu me comporto no centro, dentro da minha casa, eu ainda não enraizei, eu ainda não fui educado, eu estou me educando no centro, mas eu não trouxe isso para dentro de casa, nas minhas atitudes, principalmente com os nossos próximos, mais próximos. Só que o comportamento, a nossa atitude, ela é um reflexo do nosso sentimento. Ou seja, tem algo antes de eu cometer uma atitude que é o que eu sinto. Então, por exemplo, se de repente eu começo uma conversa com meu filho, ou com minha filha, ou com a minha esposa, e essa conversa, essa pessoa fala alguma coisa que me desagrada. Né? Ela fala assim, olha, eu acho que você devia fazer isso aqui melhor, você não está fazendo isso aqui direito. O que começa a acontecer? Aquela fala já gerou em mim um sentimento. Já gerou um sentimento. Assim, poxa, eu não gosto de ser criticado. Ninguém gosta, né? E aquela crítica já gerou em mim um sentimento. Tudo que vier a partir dali já vai ser condenável. Pode ser que eu não exponha, mas eu já senti aquilo daquela forma. Só que antes de uma atitude vem um sentimento. Eu começo a guardar sentimento ruim, eu começo a guardar um pouco de rancor, um pouco de mágoa, que um dia vai explodir numa atitude. Ou eu vou embora de casa, ou às vezes eu vou ser um pouco mais grosso. E o que é importante agora saber com relação ao sentimento? O sentimento, ele sucede um pensamento. Ou seja, a ordem das coisas é,
eu penso, depois do que eu penso, eu sinto, e depois do que eu sinto, eu tenho uma atitude. Tá complicado isso? Dá para entender mais ou menos a lógica que eu estou tentando utilizar? Que a gente está construindo em nós nesse terreno que a gente tem, de um monte de atitudes que a gente precisa mudar na nossa vida para poder crescer, para poder evoluir, e melhorar algumas atitudes nossas, eu estou tentando construir assim. Primeiro, eu penso em ser melhor. Para eu poder pensar em ser melhor, eu começo a sentir melhor e depois eu vou agir melhor. Se eu tentar fazer o processo ao contrário, eu tentar bloquear um comportamento antes de entender o porquê que ele está começando, eu não vou ter sucesso e eu vou me frustrar muito, que é o que muita gente faz. Olha, eu não posso me exaltar. Beleza, eu não posso me exaltar. Só que também, se eu não me exalto, eu fico fervendo por dentro e começo a ter um monte de doença interna mal trabalhada. E dentre as piores doenças hoje que a gente tem na humanidade é a depressão e a ansiedade, né? Que são duas coisas que geram pelo nosso bloqueio mental em tentar conhecer e entender os nossos pensamentos. E como que eu faço, então, se eu preciso começar a entender os meus pensamentos? Essas minhas reações, os meus sentimentos que eu preciso melhorar, e aqui é saber, por exemplo, sentimento de mágoa, sentimento de rancor, sentimento de depressão, sentimento de ansiedade, eles começaram com um pensamento lá atrás. Então, o pensamento de ansiedade é uma angústia do espírito com receio do que vai ser o futuro. Então, ele já começa a pensar agora em tudo que vai acontecer. O problema é que 99% disso que ele está pensando não vai acontecer. E o que acontecer não vai ser tão grave quanto ele pensou. E isso causa no corpo físico um estado de ansiedade chegando aos termos mais graves, né? Até tendo que ser tratado com medicamento, com a psiquiatria, e deve ser tratado, mas o que precisa ser olhado? A origem, o que gera esse sentimento ansioso, esse comportamento ansioso? Lá na origem está um pensamento que começou lá atrás e começou ali incutindo uma certa insegurança, um certo medo com relação ao futuro, que começou a crescer cada vez mais e bloquear a minha capacidade de ação. E para a gente poder controlar o nosso pensamento, para a gente poder começar a construir a nossa estrada agora com uma base mais sólida para a nossa evolução, o que é recomendado? Que pelo menos em algum momento do nosso dia eu possa ter 5 minutinhos de pausa somente para fazer uma reflexão sobre os meus pensamentos, somente para perceber os meus pensamentos. Alguns podem chamar isso de meditação guiada, mas eu entendo que o importante agora não é a gente entrar num processo meditativo, mas sim a gente parar para escutar o que é que eu estou pensando. Quais são os pensamentos que vêm à minha mente? Pausa por 5 minutinhos, respira profundamente durante 5 minutos, começa a perceber quais são os pensamentos que começam a vir. Esses pensamentos vão dizer muito sobre a origem dos sentimentos que você está tendo. Esses pensamentos começam a vir como uma lembrança de algo que aconteceu, como um medo, uma insegurança de alguma coisa que está para acontecer, uma mágoa de alguma coisa que alguém te falou, e esse pensamento começa a reverberar na nossa mente e eles ficam mais claros, porque se a gente não fizer isso, a gente vai estar agindo com esse pensamento lá por trás das nossas atitudes sem a gente saber. É aquela pessoa que quando a gente chega perto e fala bom dia, ela fala bom dia por quê? Né? A gente não sabe o que está acontecendo por trás da cabecinha dela naquele momento. Né? Ela está transtornada, tem alguma coisa lá que não está legal e que ela acaba repercutindo numa atitude agressiva, numa atitude grosseira, porque ela está com aquele pensamento perturbando. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer para construir esse dia melhor que a gente precisa
precisa ter é observar quais são os pensamentos que estão permeando a minha mente na maior parte do tempo. E eu só consigo fazer isso se eu parar esses 5 minutinhos, só prestar atenção na respiração e observar os pensamentos que vêm. Num segundo momento, o que que a gente precisa se atentar, né? Quando esse pensamento vem, eu preciso ver assim, qual é o sentimento que esse pensamento está me dando? Esse pensamento está me dando um sentimento de mágoa, de ressentimento? Esse pensamento está me dando um sentimento de gratidão, de paz, de equilíbrio? Esse pensamento está me dando um sentimento de ansiedade, um sentimento de raiva? Ou seja, quando eu começo a observar o pensamento, eu estou começando a mexer naquela terra, eu estou começando a olhar o que tem por baixo daquela terra escondida, o que está ali que eu não conseguia ver antes, eu estou removendo, para que eu possa começar uma construção mais firme, mais sólida. E não tem como a gente construir algo mais firme, mais sólido, se a gente não aprofundar muito, né? A gente vê que os grandes edifícios que são construídos nas grandes cidades, eles começam a ser construídos quando você faz um buraco bem fundo para poder ter uma base bem sólida para ele, e aí sim, depois de fazer aquela base sólida, ele começa a crescer. E aqui no nosso exemplo, se aprofundar é conhecer os pensamentos e os sentimentos que estão sendo gerados sem eu perceber, porque se eu não paro para ouvir, eu não vou saber o que está acontecendo. E o terceiro passo nessa obra, nessa construção, é a observância das nossas atitudes, né? Porque as atitudes, elas são mais fáceis da gente ver, porque é aquilo que eu falo, é aquilo que eu gesticulo, é aquilo que o meu rosto mostra, né? A minha indignação, a minha surpresa, a minha raiva, né? Aquilo que eu estou demonstrando. Ou seja, tudo começou lá num pensamento. Para isso, gente, é o seguinte: a gente vai começar aqui, é uma proposta que eu faço aqui para mim, né, que eu uso para mim, e faço uma proposta para todos nós, que a gente tenha um planejamento para a gente começar essa construção dentro de nós. Isso pode servir para nós, pode servir para alguém que a gente conhece também. A gente começar um planejamento, como que eu quero construir a vida que eu quero ter, a paz, o equilíbrio em família, a consciência, educação, o que que eu quero, quais são os valores que eu quero para a minha vida. Depois eu começo a perceber, depois desse planejamento, eu vou colocar em prática esse planejamento. Então, eu vou planejar para que eu possa observar os meus pensamentos, que durante 5 minutinhos todos os dias, eu vou ter um momento que eu vou parar e vou observar o que está acontecendo dentro da minha mente. Quais são os pensamentos que estão me conduzindo sem eu saber, sem eu ter noção deles. Depois eu vou perceber o sentimento que esse pensamento está me gerando. E daí eu vou mudar esse pensamento e esse sentimento. Eu vou mudar questionando. Por que é que esse pensamento está me trazendo essa raiva? Por que é que eu estou sentindo raiva? Será que tem alguma coisa que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que conversar com alguém para que ele não tenha mais essa atitude comigo? Será que eu tenho que ter uma conversa lá com o meu chefe, com a minha família, sobre isso que eu estou sentindo? Quais são os aspectos que a gente precisa mudar? E eu vou começar a planejar e depois observar o que que eu sinto depois que eu fiz o que eu tinha que fazer. Qual foi o sentimento que me deu? Depois que eu fui lá, se eu estava achando que precisava conversar com a pessoa, eu fui lá e conversei. Se eu precisava pedir perdão, eu fui lá e pedi. Se eu precisava ter uma atitude, eu fui lá e tive essa atitude naquele dia que eu pensei e refleti e fui lá para poder resolver aquele problema. Como foi que eu me senti a partir daí? Fazendo uma analogia aqui com o texto do Emmanuel, ele fala que esse processo ele precisa ser enraizado na disciplina do Cristo. A disciplina do Cristo nada mais é do que a gente seguir os ensinamentos que ele nos deixou, o segredo do Cristo, né? Ele fala: bem-aventurados aqueles
que são pobres de espírito, aqueles que têm humildade. Então, eu preciso ter humildade para reconhecer que preciso ter essa humildade de reconhecer de que eu não sei tudo e que muita coisa que veio para mim pode ter vindo de uma fonte equivocada, ou talvez não seja aquilo que eu mais acredito, e hoje eu tenho a oportunidade de decidir para mim aquilo que eu gosto. Então, humildade de reconhecer a grandiosidade do universo, a grandiosidade do Espírito, tudo que a gente tem a aprender com ele. O Cristo também fala, bem-aventurados aqueles que sofrem. Por quê? Ele sabe que o processo de crescimento é como o Emmanuel falou, quebram-se dedos, transpira, ficam machucados, acontecem acidentes nesse percurso, ou seja, muitas coisas acontecem nesse processo de evolução que nos machucam, porque a gente está mexendo na terra, a gente está mexendo em tudo que a gente era, a gente está modificando muitas crenças, e traz sofrimento isso, a gente vai ver que errou muitas vezes, a gente vai ver que a gente precisa ser perdoado de muitas coisas, talvez muitas pessoas. Então, se felizes aqueles que choram, porque quando a gente chora, quando a gente está sofrendo, a gente está fazendo também uma reflexão do porquê que levou esse sofrimento. Na sequência, ele fala, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque, além deles perceberem as imperfeições próprias, né, depois de sofrerem e perceberem as imperfeições próprias e perceberem que precisam de perdão, o próximo passo é eu ter misericórdia com os outros também. Indulgência, porque os outros também erram, também são imperfeitos, mas estão todos querendo acertar. Cada um no seu mundo, com a sua história, que eu preciso respeitar, mas que todos estão querendo acertar naquilo que fazem, apesar dos equívocos que posso estar cometendo agora, pela falta de conhecimento. E depois ele fala, bem-aventurados os que são mansos, porque nesse processo ele pode ser manso, pode ser tranquilo, isso pode acontecer com paciência, com equilíbrio, com harmonia, não precisa ser um processo truculento. E depois, bem-aventurados os que são pacificadores e promovem a paz, que utilizam a mensagem do Cristo, que utilizam tudo que aprenderam, que utilizam tudo que construíram em suas vidas agora para pacificar a vida de outras pessoas. Assim, eu quero concluir e finalizar que esse processo é um processo bastante intenso, é um processo de bastante reflexão. A doutrina espírita é a nossa base, o Cristo é a nossa disciplina, é o nosso conhecimento. A gente tem como buscar nele hoje as ferramentas que a gente precisa para esse processo de transformação. E agradecer esse grande Espírito Emmanuel, que nos ajuda, né, a interpretação dessas mensagens, né, o que está por trás delas, a refletir e aprofundar esses conhecimentos em nossas vidas. Agradeço também a paciência de vocês por terem me ouvido até agora e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.